Mesmo diante de tudo o que Deus tem feito na vida de centenas de milhares de milhões de cristãos, mesmo assim, ainda existem muitos que estão dormindo num sono espiritual. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final. Vamos embora! Meus amados e meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um fragmento da poderosa Palavra de Deus. No episódio de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do versículo 7 até o 12, o apóstolo Paulo, ele está chegando em Troade, né? E no domingo, como de costume, se ajuntou os discípulos no cenáculo para uma reunião de Santa Ceia, vamos dizer assim, uma reunião espiritual. Havia muitas luzes naquele lugar, enfim, calor, aglomerado de pessoas, e a partir do versículo 7, a palavra de Deus nos diz: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir no dia seguinte, falava com eles o apóstolo Paulo, e se alargou aquela prática até meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam reunidos. É aí que aparece um personagem por nome de Eutico, mancebo, e parece pelos relatos bíblicos que ele chega naquela reunião, talvez, né, eu estou aqui supondo, talvez ele tenha chegado um pouco atrasado, e aí ele não encontra lugar para se acomodar e está ali sentado junto da janela. É neste momento que, com a fala do apóstolo Paulo, alongada, como a gente leu no versículo 7, que ele se estendeu até meia-noite, com aquela fala alongada, o jovem Eutico não aguenta e acaba sendo tomado de um sono profundo, e ele cai do terceiro andar durante o extenso discurso de Paulo, e a Escritura diz que ele foi levantado morto. O nome Eutico, nas Escrituras, ele significa afortunado, ou seja, feliz e ditoso. Existem algumas coisas, particularidades que nós precisamos identificar neste sono, né, que é justamente o que fez o Eutico perder a sua vida. Existem fases no nosso sono material, no nosso sono físico, e elas são conhecidas pela medicina. A primeira fase deste sono é chamado de adormecimento, que ocupa de 5 a 8% do tempo do nosso sono. Essa fase pode durar alguns instantes, até 5 minutos, e funciona como uma espécie de zona intermediária entre estar acordado e estar dormindo. Na segunda fase do sono, a temperatura corporal, os ritmos cardíacos começam a diminuir, assim também como as ondas cerebrais. Essa fase ela ocupa 45 a 55% do sono e pode durar até aproximadamente uns 20 minutos. A terceira fase do sono começa quando a pessoa entra no chamado sono profundo. As ondas cerebrais tornam-se grandes e lentas. É uma fase rápida, dura apenas 5% do tempo total do sono. Na quarta fase, é aquele processo da recuperação física, é fundamental para a liberação de hormônios ligados ao crescimento e para a recuperação de células e também dos órgãos. Corresponde a menos de 20% da noite. Nesse período a pessoa fica totalmente inconsciente. E finalmente nós chegamos na quinta fase do sono,
conhecida como sono REM. É uma atividade, é quando a atividade está em pleno vapor e desencadeia o processo de formação dos sonhos. A frequência cardíaca, a respiração voltam a aumentar, os músculos ficam paralisados, a pressão arterial sobe. É nessa fase que o cérebro fixa as informações captadas durante o dia, mas descarta a menos importante. Impressionante como o nosso organismo é perfeito, né? Em todos os seus movimentos. Este sono físico que a gente vive todos os dias, né, o que leva as pessoas a se recuperarem. Ele é importante, ele faz parte do processo de vida e da recuperação do nosso organismo. Mas a palavra de Deus, ela fala de um sono espiritual, onde muitos crentes estão vivendo isso. E a pergunta que fica é: o que leva de verdade as pessoas a dormirem espiritualmente? Então, o cansaço leva as pessoas a dormirem. O ambiente pode cooperar com isso. O esforço, as lutas diárias, né? Tudo isso faz parte de um processo que vai levando as pessoas aos poucos a se cansarem e dormirem. E aí nós temos os perigos desse chamado sono espiritual. Algumas coisas acontecem quando você acaba adormecendo espiritualmente. É quando aquele momento em que você precisa estar vigilante e atento, mas na verdade você está dormindo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13 e no versículo 25, a Bíblia fala-nos sobre o perigo deste sono espiritual. Quando os homens dormem, o inimigo acaba semeando o joio. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Onde isso aconteceu? Durante o sono. Quando é que você corre perigo espiritualmente? É quando você deveria estar atento, prestando atenção nas coisas do Espírito, mas acaba adormecendo. E é neste momento que Satanás vai semear o joio na sua vida. Em Efésios, o apóstolo Paulo nos fala em Efésios 5 e no versículo número 14, que o sono é comparado à morte. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Então, da mesma forma como existe o sono material, também existe o sono espiritual. E muitos crentes estão dormindo espiritualmente, não estão prestando atenção, não estão atentos, não estão ligados, como diziam os antigos, não estão na vigilância, na torre da vigilância. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas soluções para evitar este sono espiritual. Em primeiro lugar, nós precisamos despertar. A Bíblia fala sobre o toque de uma trombeta para despertar os dormentes. E a trombeta, obviamente, é a palavra de Deus. Então, volte-se para a palavra de Deus para que você não caia neste sono espiritual. No livro de Romanos, no capítulo 13 e no versículo 11, a palavra de Deus nos diz: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, desperta do sono, volte-se para a palavra de Deus. Segundo lugar, levantar-se dentre os mortos. O tipo de pessoa com quem você anda, se relaciona, você conversa, você gasta o seu tempo com essas pessoas. Se são pessoas que não têm uma vida espiritual, um aquecimento espiritual, se não são pessoas voltadas para as Escrituras, por que você vai se relacionar com essas pessoas? Elas estão mortas espiritualmente. Então, levanta-te dentre os mortos, e só o poder da palavra de Deus é que pode fazer isso. Vamos ver aqui um texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 3 e no versículo de número 10. Então veio o Senhor e ali esteve,
e chamou como da outras vezes, Samuel, Samuel, e disse ele, fala, porque o teu servo ouve. Então o que levantou Samuel daquele sono? Justamente a palavra. Quando o Senhor diz Samuel, Samuel, é a palavra dita. Então aprenda, é preciso estar atento à voz do Espírito Santo através da palavra do Eterno. Também no Evangelho de Lucas, no capítulo 7 e no versículo de número 14, a Escritura diz, e chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse, mancebo a ti te digo, olha a palavra de novo, levanta-te. Então é a vontade de Deus que a gente se levante deste sono espiritual que é comparado à morte espiritual também. É preciso que você entenda que Cristo só vai te esclarecer os mistérios de Deus quando você se levantar dos mortos, se levantar do sono espiritual, né? Esclarecer é alumiar, elucidar, explicar. Levanta-te, como diz a Bíblia em Marcos 3:3, e vem para o meio. Assume a sua posição de homem de Deus, assume a sua posição de mulher de Deus. Não é o tempo de estarmos dormindo, desapercebidos, adormecidos. O inimigo está aí, semeando o seu joio, o joio da preguiça, o joio da iniquidade, o joio dos pecados, o joio da apostasia. Foge dessas coisas, te levanta, desperta, homem de Deus, levanta, mulher de Deus. O Senhor quer te esclarecer mistérios profundos. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveita que você chegou no final deste vídeo, deixa o seu like, faça o seu comentário aqui, interage conosco. Não se esquece de se inscrever neste canal. Nós estamos com o objetivo de alcançar pelo menos 1000 inscritos até o final do ano. Ajuda a gente, não basta apenas assistir, você precisa se inscrever, ativar o sininho, enfim, interage conosco aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, usa o link e distribui nas redes. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.